Você já viu o Flow Podcast, né? Cara, é incontável o número de vezes que o feed do YouTube já me sugeriu algum corte do Flow Podcast. Sério, o algoritmo me joga milhares de cortes diferentes com declarações diversas e thumbnails de vários convidados usando citações fora de contexto de alguma coisa que é irresistível ao clique. Total clickbait. E eu acho que eu não sou o único, até porque é inegável o sucesso do Flow Podcast. Seja pelos views no YouTube, que no canal oficial já tem mais de 242 milhões, ou as recorrentes vezes que ele figura no Spotify como o podcast mais ouvido do momento. Agora, o que muita gente não consegue explicar é por que o Flow faz tanto sucesso. E eu ficava me perguntando isso, qual que é a fórmula tão acertada e o que faz que as pessoas continuem vendo essas infinitas conversas do Igor e do Monark sem fim. Depois de acompanhar por muito tempo, participando ao vivo das lives e olhando atentamente para todo esse universo de cortes e lives, eu tenho uma ideia e vim compartilhar com vocês. Mas antes disso, a gente precisa falar um pouco sobre conceitos, para a coisa ficar mais clara. Porque o segredo começa pela forma como o programa funciona. Para quem não sabe, o Flow é um podcast criado pelo Igor 3K e o Monark. Ambos são antigos youtubers gamers, participantes ativos dessa cena, sendo o Monark um dos que mais se destacou, figurando por volta de 2013 como o principal youtuber gamer do Brasil. Bom, mas a história que se conta no desenrolar dos episódios do Flow é que os dois estavam exaustos sobre o trabalho que realizavam em seus respectivos canais, e então se juntaram para criar o podcast que foi lançado em 2018, sendo transmitido ao vivo em vídeo e áudio em diferentes plataformas como o YouTube e a Twitch, e depois no Spotify e todos os outros serviços de streaming. O formato do programa é composto de transmissões longas feitas de segunda a sexta, cada episódio com um convidado diferente e com um bate-papo que pode levar de 1 a 4 horas. Essa conversa rende muito e é feita em um ambiente super convidativo e com muita liberdade ao convidado para poder beber e até usar drogas enquanto conversam com o Monark e o Igor, que também ficam muito à vontade. Após o Flow bombar em 2020, muitos produtores começaram a criar outros podcasts bem parecidos com seu formato e que também bombaram. Essas atrações têm popularizado o termo podcast para um público novo que até então não conhecia a fundo esse meio de comunicação que já vem de anos antes. Tanto que esse movimento gera uma confusão de nomenclatura no mercado. Você já percebeu isso? Porque depois de assistir a alguns programas você pode achar podcast então é algo tipo Flow, né? A verdade é que é e não é, porque ele é muito diferente de outros programas. E essa confusão vai para as plataformas de podcast, que chamam o Flow e os derivados, cada um de um jeito. Na Twitch chamam de talk shows e podcasts. Já no Spotify tem uma playlist que chama do vídeo pro podcast. Eu vejo que isso acontece devido a um cenário ainda não tão difundido em que a gente vive sobre podcast. Muitos termos ainda não são utilizados por todo mundo e não é percebido os diferentes formatos que ele possui. Inclusive, voltando ao que eu falei no meu último vídeo sobre o poder do podcast, que eu recomendo vocês de verem, o link tá na descrição, podcast é um meio de comunicação, assim como TV ou rádio, e não um formato. Então tudo é podcast. Flow, Jovem Nerd, Café da Manhã e por aí vai. Mas o Flow e outros podcasts desse formato são podcasts específicos, diferentes. E se fosse para dar um nome para isso, eu chamaria esse subgênero de livecast, que é uma junção de cast, de podcast, e live, fazendo referência à transmissão que eles adotam, sendo ao vivo para a internet, que é o que os torna tão interessantes. Em conversas com amigos e parceiros, eu tenho utilizado o termo livecast para me referir a esse tipo de podcast, e funciona muito bem, porque fica claro na cabeça das pessoas essa diferenciação. O formato livecast é muito interativo com o público, porque além do programa ser transmitido, existe toda uma comunidade muito fiel que, além de assistir, interage no chat com o programa por meio de comentários que são lidos ao vivo e entre a própria comunidade, comentando sobre o programa e outros assuntos, como se fosse uma plateia assistindo a um show. Mas agora que a gente já chegou no conceito de livecast, a gente pode voltar pro Flow e ao que torna ele tão especial. E são 3 fatores fundamentais, que inclusive são as bases do projeto que eu tô desenvolvendo, o Projeto Lacre. E são eles: conversas, comunidade e conteúdo. Essa é basicamente a ciência do Flow na minha visão. Então vamos lá. Conversas, primeiro porque é deixado claro a todos que o Flow não faz entrevistas, e sim conversas. E conversas fluidas, verdadeiras, naturais. São interações que chamam muito a atenção e que me prendem por querer saber até onde vai esse papo que se estende por tanto tempo e mesmo assim é chamativo. Acho que o interesse despertado pelas conversas vem da frequência com que a gente vê o Monark e o Igor conversando com pessoas diferentes. Com o tempo, eu passei a querer saber o
que os apresentadores têm a dizer para cada um dos convidados que vão lá. Como seria o papo com X pessoa, como se fosse uma novela. E conversa é o que faz a magia de um podcast, que inclusive pode ser ilustrado simplesmente por essa imagem. Como a gente pode ver, a gente se sente parte da conversa. Falando agora de comunidade, o Flow realmente dá um show sobre esse ponto. Sua comunidade acompanha os programas ao vivo, paga para ser membro e comentar nos chats da Twitch e do YouTube. Também pagam para que seus comentários sejam lidos no programa, além de comprar produtos da loja online com descontos e ainda falar sobre o Flow e os convidados em todos os ambientes possíveis. Com esse público que banca parte da própria atração, o potencial de engajamento e compartilhamento é gigantesco. O Flow possui em sua comunidade o que chamamos no marketing digital de UGC, ou conteúdo gerado por usuário. É quando as pessoas se importam tanto com aquilo que é entregue para elas pela marca, que deixam de ser passivas ao receber o conteúdo e passam a agir ativamente, seja por comentários, vídeos meme da comunidade, canais de corte ou desenhos enviados. E agora o principal, conteúdo. O Flow possui um conteúdo que é sempre novo, colocando o convidado em um tipo de diálogo diferente de outros programas, sendo mais cru, de forma proposital para ser fluido e interessante. Na maioria das vezes, né? Mas fora isso tem os cortes também, eu não poderia deixar de falar dos cortes. Pequenos trechos com o que foi de maior destaque no programa, que é publicado pela equipe do Flow, além de canais não oficiais. Isso faz com que o alcance do programa seja muito maior. Somando isso tudo, temos a atração que conhecemos. Mas a ciência do Flow sozinha não responde à pergunta inicial que eu fiz pra você. Por que o Flow faz tanto sucesso? E o item que faltou aí é o contexto. Sim, contexto. Primeiramente, temos o contexto da pandemia. O Flow já existe há 2 anos, porém o comportamento causado pelo isolamento social, somado ao fato de que o programa praticamente não parou durante a pandemia, fez com que o Flow ficasse em evidência na rede, por volta de junho do ano passado. Prova disso é que se observarmos o Google Trends, ferramenta do Google que mostra o interesse de pesquisa dos usuários, de 2 anos de programa, ele passou a se destacar apenas no meio de 2020. Além disso, temos o contexto de vanguarda. O Flow é diferente e é novidade. Nunca antes existiu um programa que atingiu tanto destaque sendo independente, multiplataforma, longo e que pode ser consumido de diferentes maneiras além de ser transmitido ao vivo. Para muitos, inclusive, o formato livecast é conhecido como um podcast tipo Flow, tamanho o destaque que ele tem para as pessoas. Como a gente pode ver nesse vídeo, o Flow é um fenômeno, um acontecimento em progresso. A liberdade de poder fumar maconha ao vivo e bater papo com nomes de todo canto, seja direita ou esquerda, causa estranhamento e chama atenção. Eu acredito que quem acompanha o Flow de perto tem o mesmo sentimento que eu, de estar acompanhando o desenvolvimento de um projeto audacioso, cada vez tomando mais forma. E é muito interessante participar dessa história. Hoje, o Flow já é uma produtora que está criando outros podcasts. Então, a gente começa a pensar, até onde o Igor e o Monark vão chegar? Eles vão ser presos? Vão flopar? Vão ser cancelados? Ou vão dominar o YouTube? Ninguém sabe, mas todo mundo quer saber. Para descobrir, é só acompanhando o Flow mesmo. Um fenômeno midiático que impulsiona um novo formato em ascensão dentro dos podcasts, o Livecast. Fala, doutor, aqui é o Igor Ritter e eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Essa é uma das visões que eu queria compartilhar há um tempo, após perceber que estamos diante de uma fase do desenvolvimento dos podcasts que vai revolucionar a forma como consumimos conteúdo. Foi assim que eu criei o Projeto Lacre. Mais que um projeto, ele tem a pretensão de se tornar um movimento. E eu ainda vou contar direitinho pra você sobre ele, mas eu ainda tenho muita coisa pra falar e mostrar antes. Então, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos e podcasts. Tem coisa boa vindo aí. Até lá, deixe seus comentários que a gente vai continuando essa conversa. Se você quiser ouvir a versão em áudio desse vídeo, procura no Spotify e segue lá o Projeto Lacre. Em breve eu vou publicar conteúdos exclusivos nesse programa. E se você quiser ler mais sobre livecasts, entra ali no LinkedIn e procura por Igor Ritter. Recentemente eu publiquei um artigo lá sobre o tema, beleza? Espero que vocês tenham gostado e fica assim então, doutor. Até mais.